Você sente que está fazendo tudo certo no seu negócio para atingir esse novo nível, mas quando você busca essa nova meta, parece que tudo começa a dar errado. Os clientes somem, o faturamento cai, problemas aparecem, e aí você começa a se questionar: será que isso é mesmo para mim? Talvez seja uma mensagem do universo dizendo que não. Nesse vídeo você vai entender porque parece que tudo começa a dar errado quando você tenta ir para o próximo nível do seu negócio. Quais são os sintomas de que você está próximo de alcançar essa sua meta? Como acelerar essa meta no seu negócio e sustentar as mudanças que você de fato consegue realizar? E como é que a gente torna esse processo de alcançar novas metas no nosso negócio muito mais leve e sustentável? Eu sou San Noronha, estrategista digital, consultora em gestão empresarial e criadora do Empreender Iniciático. Eu transformo o seu negócio no seu caminho de expansão material e espiritual. E você está aqui porque você quer uma mudança, né? Só que assim, você quer uma mudança, mas seu sistema nervoso, ele conhece a realidade atual, ele não conhece essa nova realidade que você quer. E aí você tem padrões inconscientes, que talvez estejam até um pouco mais conscientes agora, que são seus pensamentos, seus comportamentos, suas emoções, que sustentam essa realidade atual. Só que eles vão ter que morrer. E aí você vai ter que ter novos comportamentos, pensamentos e emoções que são compatíveis com esse novo faturamento que você quer, esse novo número de clientes que você quer, essa nova equipe que você quer. Você precisa ser essa pessoa nova antes de manifestar essa realidade. Porque se você for essa mesma pessoa com uma realidade nova, você não vai ter as habilidades para sustentar a nova realidade, certo? Você precisa desenvolver novos pensamentos, emoções, comportamentos, habilidades. E aí, seu cérebro não sabe, será que isso vai funcionar? Será que isso é seguro? A gente não conhece essa realidade. Então, seu cérebro, seu inconsciente vai dar uma bela surtada, porque ele é desenhado para buscar segurança. Quando você tem essa mudança acontecendo, isso não é só um processo psicológico, emocional, não. Não existe uma separação entre sua mente, suas emoções, o seu corpo e o seu campo energético. Não tem uma separação real sobre isso. A gente faz uma separação para ser didático, mas não existe uma separação real. E o que de fato está acontecendo é um processo neural, bioquímico dentro do seu corpo, quando acontece uma mudança, porque os caminhos neurais desses comportamentos, desses pensamentos, dessas emoções repetidas atualmente, eles vão ter que ser literalmente podados pelo seu cérebro, sim. Células vão morrer. E novos caminhos precisam ser criados para que você vire essa nova pessoa, entende? Padrões, caminhos neurais. Então, a gente está falando de um processo que é biológico também. E aí, quando você decide, eu vou mudar a minha realidade, você ativa todos os alarmes internos de que uma parte sua vai morrer. É literal. Realmente, células vão morrer, como eu disse. E você não quer morrer, as suas células também não querem morrer. Histórias que você se conta, sombras internas que você tem, todo esse reflexo, porque a gente está falando do físico, né, do biológico, mas todo esse reflexo em termos do que está acontecendo no seu inconsciente também vai ter que morrer. E eles também não querem morrer. Um lado seu vai resistir muito profundamente a essa mudança e você pode sentir que está começando uma guerra interna. Provavelmente você vai sentir essa guerra interna acontecendo. Parece que tem dois lados dentro de você, assim, um lado de tipo, eu quero muito essa mudança, e o outro lado tá tipo, amiga, para de ser louca. E aí, no externo, vai parecer que o universo está conspirando contra você, porque quando a gente decide ir para um novo nível, no geral, tudo começa a dar ruim. É muito louco. Eu já vivi isso um zilhão de vezes, provavelmente você também. Porque a sensação que a gente tem é que a gente está se movendo em um mar, só que de lama, né? Só que não é o universo fazendo nada. O que está acontecendo é a realidade espelhando essa guerra interna que a gente está vivenciando. Então, você quer manifestar um novo nível de faturamento da empresa e, de repente, no lugar de você ter um faturamento melhor, um pouquinho melhor que seja, como sinal de que as coisas vão funcionar, na verdade, o sinal é o seu faturamento cair e os seus clientes começarem a ir embora
E a maior parte das pessoas, eu já fiz isso, talvez você já tenha feito, vai entender que isso é um sinal do universo dizendo que isso não é para você, que você está indo na direção errada. Só que a resistência, olha, presta atenção, a resistência é justamente o sinal de que você está se aproximando de uma mudança real. É o exato sinal que você estava buscando é a resistência. Aquilo que você diz, me manda um sinal de que está dando certo porque está muito difícil. O fato de estar meio difícil ou muito difícil é o sinal de que está dando certo. Isso dá um bug na nossa cabeça, mas eu vou te explicar. Essa resistência que se reflete, né, se espelha no mundo, ela é interna e ela também se espelha no mundo porque inconscientemente você começa a manifestar problemas na sua empresa, você começa a manifestar problemas na sua equipe, você começa a não tenho mais energia para postar, para me comunicar com meus leads, aí eu quebro todos os meus processos do marketing e aí os leads começam a não chegar, e aí de repente eu fico doente, de repente tenho problemas familiares, essa já aconteceu muito comigo. Tipo assim, eu quero chegar a um novo nível no meu negócio e minha casa vira um caos. Então, isso é o nosso inconsciente manifestando os seus conflitos internos na realidade externa. Porque não tem separação, né? Somos uma coisa só. E aí, o que está acontecendo? Por que tanta resistência? Porque tudo em você, o seu inconsciente quer saber o que é a sua real prioridade diante do desafio. Você de fato quer a mudança que você deseja? Você de fato quer a nova realidade? Ou você prioriza esse lado que quer segurança e ficar onde conhece? Entende? Quanto mais perto você chega da sua meta, mas ele vai te perguntar: você tem certeza? Eu sou mesmo essa outra pessoa que escolhe diferente? Eu não tenho certeza ainda. Até que esses caminhos neurais antigos morram, você vai ser questionado interna e externamente sobre isso. Isso não é um teste do universo. Isso é um processo iniciático. Vamos falar mais sobre isso. Tem três atitudes nesse momento que precisam ser desenvolvidas, que não tem negociação, tem que desenvolver. Autoconfiança, autocompaixão e coragem no sentido de assumir riscos. O que é assumir riscos? Abraçar o novo, né? Assumir um risco, uma coisa que você não conhece. Se você assume riscos, mas não tem autoconfiança nem autocompaixão, você não vai sustentar o processo. Se você confia em você, mas você fica num lugar seguro, você tem autocompaixão, mas você não assume os riscos, você vai ficar no mesmo lugar. E se você tem autoconfiança, você tem coragem, você vai, mete a cara e faz, mas você se atropela porque não tem autocompaixão, o seu inconsciente vai subir a resistência, porque você está mostrando para ele que de fato isso vai te machucar, é um caminho inseguro. Então o processo não pode ser inseguro. O processo tem que ter muita autocompaixão, mesmo que às vezes a gente tenha que desacelerar ou pegar um caminho alternativo. Não se atropele, porque isso vai acabar gerando traumas. E aí eu recebo muitas clientes que estão nesse ponto, de que elas passaram por uma grande mudança, só que nesse processo de fazer uma grande mudança, elas se lascaram completamente no arame farpado. Sabe quando você vai pular uma cerca? Não sei se você já pulou uma cerca de arame farpado na sua vida. Eu não sou muito habilidosa. E aí você se lasca nessa cerca de arame farpado? Pois é. Não faz isso com você. Não faz isso com você. Encontra outro caminho, dá uma volta na cerca, aprende uma forma de você fazer esse processo, dar esse salto sem você se lascar no arame farpado. Tá? E às vezes a gente vai se machucar um pouquinho e tudo bem, aí a gente se acolhe e aí a gente tenta de novo. Só que se o trauma for muito grande, que é o que já aconteceu com várias clientes minhas, elas simplesmente paralisam. Por quê? Porque elas estão vivendo um processo de autoproteção, que muitas pessoas erroneamente vão chamar de autossabotagem. Você não tem sabotadores internos, você tem proteção interna, tá? E vamos falar mais sobre a importância dessa proteção interna. Esse é um dos cernes do trabalho que eu faço justamente com minhas mentoradas, que é trazer a segurança, a autocompaixão, a autoconfiança e a coragem, né, para esse processo da gente calcular os riscos
para elas tomarem, elas assumirem esses riscos. E aí a gente vai trabalhar sobre esses medos, sobre essas travas internas, porque ao contrário do que a internet inteira te diz, não é o próximo hack, não é a próxima dica, a próxima técnica que vai te levar a um novo nível. Se seu inconsciente está travado, você não vai chegar nem com hack nem sem hack, você não vai chegar a canto nenhum. Se seu inconsciente travou, ele é capaz de te colocar na cama, duvidando até do seu nome, quanto mais da sua capacidade de chegar no próximo nível. Então, nosso trabalho fundamental é liberar essas travas do inconsciente para que você alcance o próximo passo. E, como eu vou falar também em breve, quando você tem esse destrave do inconsciente, quando você de fato está comprometido com o processo, começam a aparecer as respostas, as técnicas, os caminhos que são alinhados energeticamente para você. Além de, claro, né, a gente sempre oferece aí um arsenal de possibilidades e técnicas, porque eu também sou estrategista digital e consultora em gestão. Mas tá, esse não é o ponto. O ponto é, às vezes, o processo de mudança, a gente começa com energia muito alta, mas aí a energia baixa, porque às vezes é cansativo, às vezes a gente vai duvidar muito de si, e ter o suporte, seja de alguém que você ama muito, ou seja um suporte profissional como o meu, vai fazer absolutamente toda a diferença. Você não precisa passar por essa mudança só. O ambiente onde você está, as pessoas que estão à sua volta te ajudam a sustentar esse processo ou paralisá-lo. Esse é um ponto muito importante. Então, quais são os sintomas de que você está chegando cada vez mais perto da sua meta? Normalmente, como eu falei, você vai experimentando cada vez mais resistência, porque o seu lado que precisa morrer, ele está se dando conta da sua determinação de dar um fim nele. E aí ele vai aumentando a resistência. Só que outras coisas também começam a acontecer. Uma delas é que no meio do caos você estranhamente começa a sentir. Isso não acontece com todo mundo, tá? Às vezes algumas pessoas vão levar ansiedade até o final, mas algumas pessoas vão começar a sentir uma paz. É uma paz muito esquisita porque a gente está no meio do caos, tipo, meu faturamento está baixo, eu estou em paz? O que está acontecendo aqui? Vai te dando uma certeza interna de que essa realidade já existe. O meu novo nível no negócio já existe. Já é um fato. É só uma questão de tempo até chegar lá. Então, você vai se assentando em uma certeza que te torna imparável. Isso é um sintoma muito claro de que a meta está se aproximando, você está muito perto. E aí, a sua intuição começa a ficar mais apurada, porque você começa a ver oportunidades onde você não vinha antes. Isso já é a sua nova versão se revelando, porque é uma versão muito mais sábia. Então, ela começa a se revelar muito por intuições. Você, às vezes, tem até a impressão de que você consegue enxergar com clareza o próximo passo, o que vai acontecer, como vai estar a sua empresa em breve, ou a sua realidade em breve, e é a sua intuição te dando sinais de que você está colapsando as linhas do tempo. Depois eu falo disso. Você também começa a perder interesse por situações, pessoas, lugares que antes eram importantes para você. Ou então começa a acontecer o contrário, de que as pessoas vão desaparecendo da sua vida e a questão é que essas pessoas, lugares e situações não estão mais alinhados com sua nova frequência. Isso aconteceu muito comigo. Uma vez eu estava num ambiente de trabalho que tinha muita fofoca, estava muito tóxico, e eu ficava me perguntando o que é que eu ainda estou fazendo aqui? Eu não sou mais essa pessoa. E aí eu saí. E aí eu fui para um ambiente ainda pior, antes de chegar num ambiente em que realmente assim, nossa, trabalhar era a coisa mais tranquila do mundo. Então, isso é porque essas pessoas não estão mais alinhadas com a frequência que você está emanando, e aí o universo naturalmente afasta de você tudo que não está alinhado com a frequência que você emana. Tá? Então, é o seu novo eu, a sua nova versão se revelando. Você também chega no nível de começar a viver sincronicidades que vão te fazer provar um gostinho dessa meta que você deseja, sabe? Tipo assim, eu quero ir para um novo nível de faturamento, então você bate um novo recorde de faturamento, que ainda não é a sua meta, mas você diz: opa, aí no mês seguinte cai. Mas você já teve um gostinho do que é um faturamento mais alto, e você diz: eu quero mais disso, sabe? Isso é o universo, a sua nova versão se apresentando, e o universo, seu inconsciente, dizendo: se eu der um pouco disso, será que é isso mesmo que eu quero? Tá?
Só que aí a resistência também vai ficando maior, porque diz, eita, ela escolheu me matar mesmo. Eu tô chegando perto do meu final. E nesse momento final, antes da manifestação, você vai sentir meio que um vai ou racha. E esse é o momento daquela poda neural que eu falei, em que aquelas células realmente elas vão morrer. E você vai realmente conseguir, se você sustentar esse vai ou racha e dizer é isso mesmo que eu quero, respira, porque logo depois dele as coisas começam a fluir numa velocidade impressionante e acontece tudo muito rápido. E aí, muitas vezes, a galera que fala sobre manifestação e tal, ou as pessoas muito bem-sucedidas, elas vão dizer: as coisas aconteceram muito rápido, as coisas aconteceram muito rápido depois que você chegou. E aí dizem assim: não custa nada, custa uma decisão. Quando você toma uma decisão, tudo muda. O que elas estão dizendo, na verdade, é depois que você suou, enfrentando toda essa bendita ou maldita resistência, quando chegou no vai ou racha, você sentou na sua decisão e disse: ninguém me tira dela. É uma decisão. E aí você sente que a decisão é definitiva no vai ou racha, que é quando você incorpora de verdade, você assume a sua nova versão e você diz: eu não vou negociar isso. É por isso que eles dizem: basta uma decisão. Mas basta uma decisão depois que você ralou tudo que você ralou. Tá entendendo melhor do que as pessoas estão falando? E aí tudo acontece muito rápido depois que você toma uma decisão. Porque a bendita decisão era o processo final, mas não era o início do processo. Essa é a parte que não te contaram, né? Mas então, o que seu inconsciente ele está colocando para você é uma iniciação literal. Porque eu criei o empreender iniciático. Porque empreender é um processo iniciático. Quando a gente alcança um novo nível, a empresa quer o quê? Expandir ainda mais. E aí a gente vai para o próximo. A gente fica de processo iniciático em processo iniciático. E é esse processo que eu estou contando para vocês agora. E aí, o que é exatamente um processo iniciático? É um processo no qual você passa por uma série de provas, né? Um processo iniciático qualquer. Um processo iniciático de uma faculdade. É o processo iniciático de um novo trabalho, o treinamento de um novo trabalho, é um concurso que você vai fazer, ou é um processo iniciático espiritual, em que você vai fazer uma iniciação em algum caminho espiritual. Todos os processos iniciáticos eles têm a mesma estrutura, são uma série de provas que são feitas para mostrar não só que você desenvolveu essas habilidades, conhecimentos e atitudes, que a gente vai chamar os chás, né? Conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para você manifestar uma mudança. Só que é o mais importante, esse próprio processo, ele te ajuda a sustentar essa mudança, ele te permite, não ajuda, corrigindo, ele te permite sustentar essa mudança depois que a mudança acontece, porque muitas vezes a iniciação começa ao contrário. Tem muitas pessoas que elas têm assim um resultado positivo inesperado. Por exemplo, meu vídeo viralizou e minha rede social, tipo, bombou de pessoas. Agora eu tenho milhares de pessoas que antes eu não tinha, talvez centenas de milhares de pessoas chegaram. Cheguei a um novo patamar de faturamento, fiz um investimento e de repente teve um retorno absurdo. Meu Deus do céu! E aí eu fico surpreso, né? Porque lembra que quando eu falei que quando você passa pelo processo iniciático, você vai sentindo uma paz, uma certeza de que é óbvio que isso é para mim? Quando você chega por surpresa nesse resultado, o que é que acontece? Você chegou nesse resultado sem desenvolver a capacidade de sustentar essa mudança. E aí seu inconsciente diz: socorro, eu estou num lugar que eu não conheço, para tudo. Não é isso. A gente vai voltar para o lugar que a gente conhece ou até um pouquinho menos, só para garantir. E quando ele faz isso, ele vai com força total para trás. Força total. Seu processo iniciático é justamente ter provado, nesse caso, que você queria a viralização, provei esse faturamento, e aí voltar lá de onde eu estava ou até uns passinhos antes, mas dessa vez você vai voltar num processo para desenvolver a sua capacidade de sustentar esse resultado. Então é por isso que é balela, é muito balela. Presta atenção nisso que eu vou te dizer agora. É balela essa história, balela essa questão de que se você seguir um passo a passo, aplicar certas técnicas, do nada você vai fazer dinheiro e isso vai se sustentar. Isso não vai se sustentar.
Porque seu inconsciente não vai autorizar nenhuma mudança real que você não tenha capacidade de se sustentar pelo processo que te fez chegar nessa mudança. E aí, só por eu ter te dado essa verdade dolorosa e ninguém fala, eu acho que eu mereço um like, não mereço? Porque assim, bota o seu joinha aqui embaixo, porque mais empreendedores precisam escutar isso. Verem esse vídeo, tomarem esse chazinho de realidade, porque a gente quer ir pelo caminho. Não tem problema a gente querer um caminho gostoso, mas tem problema a gente querer ir por um caminho automático que não nos fez desenvolver as habilidades, os conhecimentos e as atitudes necessárias para a gente sustentar o resultado que a gente quer. Então, não tem atalhos. Significa que vai ser lento, doloroso e difícil? Não. Significa que não tem atalho. Você tem que desenvolver o que é preciso desenvolver para você ser a pessoa capaz de sustentar o que você deseja. E aí, a palavra vai ser custoso. Não precisa ser difícil, não precisa ser doloroso, mas vai ser custoso. O que é que significa ser custoso? Lembra que eu falei que uma parte sua vai morrer? Esse é o sacrifício que você tem que entregar. Esse é o sacrifício que você precisa oferecer nessa iniciação. A morte dos comportamentos, dos pensamentos, das emoções que não cabem mais para a nova versão que está nascendo. E lembra que eu falei que tinha uma guerra interna acontecendo? A verdade é que assim, a guerra interna é entre o lado que não quer morrer e o lado que quer nascer, né? O caminho para isso se tornar mais, esse processo se tornar mais gostoso, mais leve e mais rápido, é você acabar a guerra interna. Quando o lado que está nascendo escolhe abraçar, acolher o lado que está morrendo e tornar esse processo gentil, mostrando que você não está em perigo, lembra da autocompaixão? Que tudo isso é para o seu bem, para o bem maior de todos os seres. Então, esse crescimento, essa iniciação, pode até doer em relação ao luto que você vai viver sobre a parte sua que está morrendo, mas pode ser profundamente gostoso e até libertador, tá? Quem já viveu um processo de luto que foi libertador e que conseguiu desfrutar esse momento de dizer: eu me acolho, é difícil fazer isso, mas eu estou fazendo e eu me sinto tão forte, eu me sinto tão bem, eu me sinto tão em paz agora. E esse é o berço, esse é o ninho onde nasce seu novo eu. Eu vou te contar duas histórias bem diferentes, mas que elas partem do mesmo lugar. Elas chegam a resultados muito diferentes. Eu tive clientes que passaram pela mesma situação, tiveram resultados impressionantes por causa do tráfego pago. Elas conseguiram escalar em muito pouco tempo. E a reação inicial dessas clientes foi a mesma. Elas acreditavam que, olha o patamar onde eu cheguei, onde meu negócio chegou, só que elas não estavam num novo patamar, elas só tinham provado um gosto daquele novo patamar. Elas não estavam prontas internamente para sustentar esse novo patamar. Então, com base nesses resultados, elas alavancaram os gastos, elas contaram com o resultado financeiro que aquele resultado que elas tiveram se manteria, não fizeram nem caixas nem reservas, e o que esse momento que deveria ter servido para dar estabilidade para o negócio aumentou brutalmente o risco do negócio porque o negócio começou a custar muito caro e o faturamento tinha que ser mantido lá em cima para sustentar os novos custos do negócio. Só que em pouco tempo, como elas não conseguiram sustentar, né, esse resultado, porque não eram as pessoas que sustentavam esse resultado, não se transformaram nas pessoas, nas versões que sustentavam esse resultado. Aí o que é que aconteceu? As vendas caíram, tinha novos gastos, não tinha caixa, a realidade bateu na porta, e aí foi o inconsciente delas dizendo: opa, nós fomos longe demais, volta, 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 volta. E aí o que é que aconteceu com esses negócios? Em um caso, uma dessas clientes seguiu insistindo que era só uma questão de acertar a mão de novo no tráfego e ela não se entregou a esse processo iniciático. Ela resistiu completamente e disse que tudo era problema externo, ficou ocupando essas variáveis externas. Então, é a equipe, é o mercado, é o momento, o momento do país, terceirizando o problema totalmente.
E não vai ser surpresa nenhuma se eu disser para você que até hoje essa pessoa ela não conseguiu sustentar aqueles mesmos resultados. A outra cliente mesmo você vê o mesmo início de história, mas a outra cliente tomou o remédio amargo. E aí o que que aconteceu? Ela fez o dever de casa, cortou os custos, começou a fazer reservas e conseguiu sustentar esse novo patamar. Então, caiu e aí subiu de novo. E aí o patamar foi sendo sustentado nesse processo iniciático realmente de se transformar na pessoa que sustenta esse novo resultado. Então, ela se permitiu viver esse processo iniciático, não foi um passeio no parque. É desagradável cortar da própria carne, é desagradável você ter que demitir pessoas, é desagradável você passar por todo esse processo, mas hoje a gente tem uma nova mulher, uma nova empresária. A gente não tem só uma empresa mais madura, a gente tem uma pessoa completamente diferente da pessoa que era antes desse processo. E aí a gente volta para a pergunta do início. Sam, vai demorar muito para alcançar a meta que eu desejo no meu negócio? Tem duas variáveis que vão responder essa pergunta. A primeira, eu já falei bastante, que é o quanto você está focando em terminar essa guerra dentro de você, que basicamente é desenvolver uma crescente autoconfiança, autocompaixão e coragem. Então, foca nisso. Quanto mais rápido você desenvolver essas três habilidades, mais rápido você vai chegar no seu resultado. Você já sabe quais são os sintomas de que está se aproximando essa meta, né? Só que tem uma segunda variável, que é justamente o quanto você ainda se importa com o tempo. O quanto você ainda se pergunta quanto tempo mais vai levar. Se você para de se importar com o tempo e se entrega ao processo iniciático, é justamente quando você vai acelerar o processo. Porque se você está perguntando quanto tempo falta, isso está muito ruim, é porque você ainda está resistindo e não abraçando o processo. E se você estiver resistindo, você está mantendo essa guerra interna dentro de você e vai demorar mais de você terminar a guerra. Porque justamente a guerra termina quando um lado morre e o outro vence. A sua nova versão vence. Então, para essa guerra terminar, você precisa acabar com essa guerra. E você não vai acabar essa guerra com a luta. Você vai acabar com essa guerra com autocompaixão. É você se perguntar se você é capaz de ser grato e de se apaixonar pela pessoa que você foi. Fazer desse luto um processo gostoso de dizer: nossa, como eu tenho orgulho de mim. A pessoa que eu fui chegou até aqui. E eu sou tão grata porque todos esses erros me levaram até esse lugar onde eu estou hoje, que me permite dar esse próximo passo. É muito gostoso quando você começa a se dar crédito e se reconhecer. E se você estiver disposto a se apaixonar por esse processo de se tornar a pessoa que você está se tornando, isso vai ficar ainda mais gostoso. E eu sei que é uma das coisas mais desafiadoras. Eu não consigo nem contar quantas vezes eu já vivi isso na minha vida, de realmente assim criar uma nova versão minha, totalmente do zero. Quem me conhece sabe disso. Me acompanhe por um pouco mais de tempo que daqui a pouco você vê uma nova versão minha, muito alinhado para o meu desenho humano. Se você quiser saber mais sobre desenho humano, como isso impacta no negócio, me conta aqui embaixo. Mas eu já cheguei no ponto, como eu falei, de desistir do meu negócio. Já passei anos odiando esse processo antes de começar a amar. Então, eu te falo como quem viveu várias vezes isso. E foi por isso que eu criei o Santuário Estratégico, que é uma mentoria onde você tem acompanhamento meu nesses processos iniciáticos do empreender. Porque eu sei o quanto é difícil você sustentar isso sem o suporte, sem as ferramentas alinhadas energeticamente, e não só energeticamente, mas qual é a estratégia que de fato vai funcionar para o momento em que eu estou com a energia baixa, estou duvidando de mim, como é que eu vou construindo essa autoconfiança? Porque eu passei por muitos mentores que me disseram que era só aplicar um passo a passo, que daria certo, e obviamente não tinha como dar certo, porque era um processo interno que não estava sendo vivido, que estava sendo resistido. E nesse ponto, é muito importante que você entenda que se você curtir o processo, você não vai ver o tempo passar. E aí as pessoas, essa é outra razão pela qual as pessoas bem-sucedidas dizem, acontece muito rápido, não acontece muito rápido. É que você está curtindo o processo e o tempo não importa mais para você.
E aí quando você chega nesse ponto em que o tempo não importa mais para você, é quando você consegue colapsar linhas do tempo que são paralelas, porque aí você atinge muito mais rápido a mudança de frequência que vai te levar para a realidade desejada. Mas talvez eu tenha falado grego para você, esse tema de colapsar linhas do tempo é conversa para outro vídeo, tá? Comenta, comenta aqui embaixo se você quer saber mais sobre colapsar linhas do tempo no seu negócio, porque eu posso fazer outro vídeo sobre isso. Se você quiser, me conta. E envia esse vídeo para aquela amiga empreendedora, para aquele grupo no WhatsApp da galera que está sempre reclamando que nunca consegue chegar onde quer nos negócios, porque esse caminho, como você pode ver, ele não precisa ser difícil e doloroso, mas ele precisa ser vivido. E é assim que você vai alcançar o novo nível que você deseja no seu negócio. Aqui embaixo tem outros vídeos que vão te apoiar nessa jornada. Então, dá uma revisada e eu te vejo lá.